Meu marido ignorou minhas ligações o dia todo. Chegou em casa perto da meia-noite, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Depois, disse que dormiu com a chefe e não se arrependia. Eu não disse nada, apenas terminei meu jantar em silêncio. Na manhã seguinte, quando ele acordou esperando café da manhã e café, recebeu outra coisa que acabou com tudo. O celular do seu marido provavelmente está sem bateria, disse a mim mesma após a 5ª ligação ignorada. Ele está em reuniões, raciocinei após a 10ª. Tem trânsito, sussurrei após a 15ª. Na 17ª ligação, às 23h45, eu já tinha esgotado as desculpas e começado a planejar o funeral dele. Não literalmente, apenas a morte de quem eu pensava que ele era. Quando Blake finalmente chegou em casa, exalando perfumes caros e decisões mesquinhas, não se desculpou pelas ligações ignoradas. Em vez disso, sorriu como um homem prestes a compartilhar boas notícias e me contou sobre Clara, sua chefe, e como havia passado o dia explorando seu escritório, seu carro e seu quarto de hotel com entusiasmo. Se você acredita que ninguém deveria tolerar 17 ligações ignoradas do cônjuge, considere assinar. É gratuito e nos ajuda a compartilhar essas histórias importantes. Agora, vamos continuar. Mas estou me precipitando. Deixe-me voltar àquela manhã em que eu ainda acreditava em 17 anos de casamento. 6h da manhã. Meu despertador tocou como sempre. Blake não se mexeu. Ele nunca se mexeu. Só quando seu próprio despertador tocou às 6h30. Saí da cama e fui até a cozinha, preparando o café colombiano que ele adorava. 2 colheres de açúcar, nunca creme. O cheiro invadiu nossa casa como fazia todas as manhãs desde que nos mudamos, 12 anos atrás. Às 6h45, eu já tinha o café da manhã dele pronto. 3 ovos mexidos com cheddar forte. Ele detestava queijos suaves. Disse que era inútil. Torrada integral com manteiga de verdade na medida certa. Nem de mais, nem de menos. O tipo de precisão que você só alcança depois de anos de prática, se importando com as menores preferências de alguém. Bom dia, linda, Blake murmurou quando finalmente desceu, com o cabelo ainda espetado de um lado. Ele me beijou na bochecha enquanto pegava seu café, um movimento coreografado que tínhamos aperfeiçoado sem esforço. Não se esqueça que é terça-feira, lembrei-o, apontando para o calendário na geladeira. Primeira terça-feira do mês, noite de encontro, nossa tradição da última década. Não perderia, disse ele. Mas já estava mexendo no celular. A Clara me colocou em reuniões o dia todo, mas estarei em casa às 7. Clara Whitmore. Fazia 3 meses que ela era chefe dele, e o nome dela já era mais lembrado do que o meu na nossa mesa de jantar. Ela era brilhante, ele disse. Inovadora, levando a equipe a novos patamares. Eu a conheci uma vez no piquenique da empresa. De salto alto de grife e grama, digitando no celular enquanto outros jogavam vôlei, elogiando minha salada de batata com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Ela é intensa, Blake disse naquela primeira semana. Mas estou aprendendo tanto. As madrugadas começaram gradualmente. Primeiro, apenas quintas-feiras para a formação da equipe, depois terças-feiras para o planejamento estratégico. No segundo mês, qualquer noite podia ser uma noite clara. Ele chegava em casa às 22h11, às vezes à meia-noite, com um cheiro estranho. Novos purificadores de ar no escritório, explicou ele quando mencionei a troca da colônia. A Clara mandou instalar. Ela leu um estudo de produtividade. Usávamos os mesmos perfumes há 17 anos. Ele, loção pós-barba amadeirada que eu comprava todo Natal. Eu, desodorante corporal de baunilha da Target. De repente, ele cheirava a algo de loja de departamentos em que eu nunca compraria. Então veio a senha do telefone. Eu a peguei uma noite para programar o alarme. Algo que eu já tinha feito centenas de vezes. Qual é a sua senha? Ah, é só usar a sua, ele disse, pegando o admin. Política da empresa. A Clara está implementando novos protocolos de segurança. Eu deveria saber naquela época, mas 17 anos de confiança fazem de você um idiota. Depois que Blake saiu naquela manhã, segui minha própria rotina. Banho, roupas práticas de bibliotecária e iogurte com granola. Eu gerenciava nossa filial local, 15 funcionários, milhares de livros e inúmeros programas comunitários. Não tão glamouroso quanto o mundo corporativo de Clara, mas gratificante. Meu telefone vibrou na hora do almoço. Vitória, minha irmã, quer um café amanhã? Estou perto da sua biblioteca às 14 horas. Concordei, sem saber que ela passaria o café me dando sermão sobre Blake. Vitória era sócia da Brennan & Associates. Viu divórcios o dia todo. Provavelmente não conseguia evitar ver problemas em todos os lugares.
Mas quando nos encontramos na semana anterior, ela foi mais direta do que o normal. Ele perdeu seu jantar de aniversário, Kennedy. Apresentação importante no bar do Ember Hotel, porque vi o carro dele lá durante minha reunião com um cliente. Talvez ele estivesse se encontrando com clientes. Ela agarrou minha mão por cima da mesa. Verifique suas contas conjuntas. Só verifique. Eu não fiz isso porque verificar significava duvidar e duvidar significava admitir algo que eu não estava pronto para enfrentar. Naquela terça-feira, a última terça-feira normal, saí do trabalho mais cedo. 3 paradas para comprar ingredientes. A receita de lasanha da mãe de Blake exigia ricota específica, proporções exatas de carne e tempero perfeito. Passei 2 horas arrumando tudo direitinho, deixando as bordas crocantes como ele queria. A louça do casamento chegou. Marfim com bordas prateadas, pratos que tínhamos reservado quando a eternidade parecia garantida. Velas de cera de abelha, não aquelas baratas de supermercado. O vestido verde do nosso aniversário, aquele que Blake disse que fazia meus olhos parecerem esmeraldas. Ao meio-dia, enviei uma mensagem: não se esqueça da nossa noite. A resposta dele, um sinal de positivo para nossa tradição de uma década. Eu disse a mim mesma que ele estava ocupado. Clara provavelmente o tinha sobrecarregado. 19h chegou e passou. A lasanha estava perfeita. 7:30. Estou atrasado. Mandei mensagem. 82.00. Nenhuma resposta. Lasanha de volta ao forno. 8h30. Abri o vinho e o servi de volta. As velas continuaram acesas. 92.00. Outra mensagem. Está tudo bem? Às 10 horas, eu tinha apagado as velas e aceitado o que vinha negando há meses. A cozinha cheirava a esforço desperdiçado e tradições moribundas. A cadeira vazia à minha frente poderia muito bem ter o nome de Clara. Foi aí que começaram os verdadeiros chamados. Não ligações casuais, mas ligações insistentes e preocupadas. Do tipo que uma esposa faz quando o marido pode se envolver em um acidente ou em outra pessoa. Cada toque sem resposta parecia uma pequena traição. No número 17, eu já não estava mais preocupado. Eu estava planejando. Não vingança, ainda não. Apenas reestruturando minha compreensão dos últimos 17 anos. O perfume caro me atingiu antes mesmo de Blake entrar em casa. Não era a colônia dele, nem a minha. Algo floral e agressivo, do tipo usado por mulheres que conquistam o que querem. Dia longo no escritório. Perguntei. Minha voz mais firme que minhas mãos. Ele pegou uma cerveja e nem olhou para a lasanha fria no balcão. Pode-se dizer que sim. Então vieram as palavras que destruíram tudo enquanto eu estava ali sentado, garfo na mão, a lasanha da mãe dele esfriando na louça de casamento que tínhamos escolhido quando achávamos que sabíamos o que significava casamento. O garfo bateu no prato quando coloquei na mesa. Blake ainda estava falando, ainda descrevendo seu dia com Clara como se estivesse relembrando férias. Meu telefone estava entre nós no balcão com a tela escura, contendo as evidências de 17 tentativas de contato com ele. Por 17 vezes precisei ouvir sua voz, mas primeiro precisava entender como chegamos ali. Às 18h15, fiz a primeira ligação. O trânsito no centro da cidade às terças-feiras era sempre intenso. Blake reclamava disso constantemente. O telefone tocou 5 vezes antes de cair na caixa postal. Sua voz gravada, alegre e profissional. Você ligou para Blake Carver. Deixe seu recado. Não deixei nenhuma. Ele veria a chamada perdida. Imaginei que eu estava dando uma olhada no jantar. A lasanha tinha acabado de ir ao forno para dourar por último, enchendo a casa com o cheiro de casa. 6h30 chegou sem retorno. Incomum, mas não alarmante. Clara provavelmente o havia prendido em uma de suas famosas reuniões de sincronização rápida que duravam horas. Às 7 horas, quando sua cadeira vazia me encarou do outro lado da mesa iluminada por velas, liguei novamente. Desta vez, tocou apenas 2 vezes antes de cair na caixa postal. Recusado. Meu peito apertou levemente. Blake nunca recusava minhas ligações. Mesmo em reuniões, ele deixava a ligação soar naturalmente. Ligação das 7h30. Minha voz estava suave quando a caixa postal dele atendeu. Ei, só para saber se você está bem. O jantar estará pronto quando você estiver. Às 8 horas a preocupação era real. 4 ligações agora. Cada uma delas me dava um nó no estômago. Fui até a janela da sala e espiei a entrada vazia da nossa garagem. Os Hendersons, do outro lado da rua, estavam jantando, e a janela da sala de jantar brilhava quentinha. Pessoas normais tendo uma terça-feira normal. Quinto telefonema, às 8h15, me fez sentir uma tola. Será que eu estava me tornando uma dessas esposas?
Aquelas que não conseguiam dar espaço aos maridos? Mas tínhamos planos. Planos sagrados. Planos para a primeira terça-feira que sobreviveram a mudanças de emprego e mortes na família. Mesmo naquele ano, Blake teve pneumonia. 8H45. As ligações 6 e 7 se sucederam. Meus dedos começaram a tremer enquanto eu discava. Não de raiva ainda, apenas de confusão misturada com o primeiro gosto amargo do medo. Acidentes de carro aconteciam. Ataques cardíacos aconteciam com homens da idade de Blake. Todo tipo de coisa terrível acontecia enquanto esposas esperavam com jantares esfriando. Às 9 horas, eu estava rolando nossas mensagens de texto, procurando por pistas que eu tivesse perdido. O padrão me chamou a atenção imediatamente. Em reuniões, 12 vezes no último mês. A Clara precisa terminar este projeto. 8 vezes. Não me espere acordada. 6 vezes, incluindo na última terça-feira, quando ele prometeu ajudar minha mãe a mover sua comoda pesada. Desculpe, quem? Ele mandou uma mensagem às 21h30 daquela noite. A Clara convocou uma reunião estratégica de emergência. Amanhã. O amanhã nunca chegou. Mamãe contratou uma empresa de mudanças. Educada demais para reclamar, mas decepcionada de um jeito que me fez ficar na defensiva em relação a um marido que não merecia. Liguei para o número 10 às 9h45. Minhas mãos estavam tremendo. A lasanha já havia sido retirada do forno há muito tempo. Estava no fogão como uma acusação. Me vi barganhando com o universo. Deixe-o ficar bem e nunca mais vou reclamar da Clara. Deixe-o responder e eu vou esquecer o perfume, as senhas, as madrugadas. O telefone ficou em silêncio. Às 10h15, entre as ligações 11 e 12, abri nosso laptop. O e-mail de Blake ainda estava conectado. Ele nunca se lembrou de sair. Os assuntos de Clara enchiam sua caixa de entrada. Te encontro aqui. Você pode ficar até mais tarde? Um drink rápido para comemorar. Um drink rápido. Atividades plurais disfarçadas de necessidades profissionais singulares. Às 10h30, houve uma interrupção inesperada. Meu telefone tocou. Não era o Blake, mas a Sra. Patterson, da casa ao lado. Alívio e decepção se misturaram. Kennedy, querido, está tudo bem? Sua voz carregava aquela preocupação típica de vizinhos curiosos que realmente se importam. Notei que o carro do Blake não tem ficado muito na garagem ultimamente. Ele está trabalhando até tarde. A mentira veio automaticamente. Ah, mas isso explica tudo. Eu o vi semana passada, às 2h, voltando para casa. Me deu um susto danado. Achei que alguém estava invadindo a casa. Coitado, voltando do hospital àquela hora. Meu sangue gelou. O hospital? Bem, eu presumi. Para onde mais alguém iria àquela hora? Sua mãe está bem? Minha mãe estava perfeitamente bem. Eu tinha almoçado com ela 3 dias antes. Ela está bem. Obrigada por verificar, Sra. Patterson. Liguei 13 às 10h45. Liguei 14 às 11 horas. Cada toque ecoava na cozinha silenciosa. As velas tinham queimado até virarem tocos, com a cera acumulando-se na toalha de mesa. Eu estava andando de um lado para o outro, um caminho da pia para a mesa, para a geladeira e de volta. Minha aliança refletia a luz a cada passagem, projetando pequenos arco-íris na parede. 17 anos desde que Blake a colocará no meu dedo, prometendo atender sempre que eu chamasse. 11, 15. Liguei para o 15. Deixei uma mensagem. Desta vez com a voz cuidadosamente controlada. Blake, estou preocupada. Por favor, me avise que você está bem. Foi quando meu celular vibrou com uma notificação que não era do Blake. American Express. Nova cobrança de $400 no restaurante do Ember Hotel. 20h47. Minhas mãos pararam de tremer. Tudo parou de tremer. O mundo ficou muito quieto e muito claro. Abri o aplicativo com dedos firmes. Lá estava, detalhado como prova. Restaurante do Ember Hotel, mesa para 2. Champanhe, não da marca da casa, mas Velviclicote. 2 entradas, filé mignon e salmão. Sobremesa. Soufflé de chocolate para 2. Para 2. Enquanto eu esquentava e requentava uma lasanha feita com a receita da mãe dele, Blake tomava champanhe e soufflé. O mesmo restaurante onde Vitória vira o carro dele, o lugar onde ele supostamente nunca estaria. Ligue 16. Às 11h30, eu não esperava mais uma resposta. O som da mensagem de voz dele já me parecia familiar, como um hino fúnebre. Mas liguei mesmo assim, precisando completar o ritual, precisando dar a ele todas as chances de não ser quem eu agora sabia que ele era. 11h45. Liguei para o 17, o último. Sentei-me à mesa da cozinha com a lasanha fria como minha única companhia.
e desquei uma última vez. Quando o telefone tocou, olhei para o meu reflexo na janela escura. A mulher que me encarava não era mais a esposa preocupada. Era outra pessoa, alguém que passará 6 horas se transformando de preocupada em desconfiada e, finalmente, em confiante. Quando a caixa postal do Blake caiu pela 17ª vez, não deixei recado. Fiquei ali sentada com o celular em silêncio na mão. A aliança de casamento parecia mais pesada do que em anos. O relógio da cozinha marcava meia-noite, e cada segundo trazia Blake mais perto de casa, mais perto de qualquer desculpa que ele tivesse preparado. Mas eu já sabia a verdade. As 17 ligações não foram ignoradas porque ele não pôde atender. Elas foram ignoradas porque Clara Whitmore era mais importante do que 17 anos de primeiras terças-feiras. O brinde com champanhe às 20h47 era sua verdadeira prioridade. O soufflé para 2 era seu verdadeiro encontro. Arrumei a louça do casamento, joguei a lasanha fria no lixo e esperei. Não mais como uma esposa preocupada, mas como uma mulher se preparando para a guerra. O relógio da cozinha marcava 11h58 quando ouvi a chave de Blake na fechadura. Permaneci sentada com as mãos apoiadas na mesa, respirando com regularidade. A porta se abriu para assobios de verdade para My Way de Sinatra. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão cruel. Blake entrou como se tivesse fechado um negócio de $1 milhão. A gravata estava frouxa, a camisa para fora da calça. Aquele desleixo peculiar que surge quando se arruma às pressas. Mas foi o sorriso dele que me deixou paralisado. Não culpado, não arrependido, mas satisfeito. O sorriso de um homem que conseguiu exatamente o que queria. Ele foi direto para a geladeira sem nem olhar na minha direção. A garrafa de cerveja chiou ao abrir. Ele tomou um longo gole e finalmente me notou sentada ali, na penumbra, ainda acordado. Ele se encostou no balcão, casual como uma manhã de domingo. Pensei que você já estaria na cama. É terça-feira. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Primeira terça-feira. Ah, nem um vacilar de reconhecimento. Certo. Desculpe por isso. Me peguei. Preso como se fosse uma tradição de uma década. Estava uma consulta no dentista que ele havia esquecido de cancelar. Dia longo no escritório? Perguntei, com as palavras cautelosas e comedidas. Pode-se dizer que sim. Ele tomou outro gole de cerveja e a pousou com o tipo de deliberação que indicava que algo grande estava por vir. Na verdade, Kennedy, já que você acordou, a gente devia conversar. Minha coluna se endireitou. Certo. Blake endireitou os ombros e toda a sua expressão mudou. Não para vergonha ou culpa, mas para algo completamente diferente. Orgulho, talvez, ou alívio. Eu dormi com a Clara hoje. As palavras caíram entre nós como vidro quebrado. Afiadas, perigosas, impossíveis de voltar atrás. Esperei por mais, uma explicação, um pedido de desculpas, algo assim. Em vez disso, Blake continuou como se estivesse fazendo uma apresentação. Várias vezes, na verdade. No escritório dela depois que todos foram embora, depois no carro dela no estacionamento, depois no hotel em Ber. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. E Kennedy, eu não me arrependo de um segundo sequer. Minha mão encontrou o garfo ao lado do meu prato. A lasanha fria ainda estava lá, coagulada e patética. Dei uma mordida, mastiguei devagar, não senti gosto algum, mas me forcei a engolir. É isso? A voz de Blake ficou mais aguda. Essa é a sua reação? Dei outra mordida. A lasanha precisa de mais orégano. Seu rosto se contorceu em confusão. Eu acabei de te dizer que eu ouvi você. Outra mordida. O movimento mecânico de comer manteve minhas mãos ocupadas, me impedindo de jogar o prato na cabeça dele. Você teve relações com seu chefe em 3 lugares diferentes. Muito completo. Kennedy, o que você gostaria que eu dissesse? Larguei o garfo com cuidado e limpei a boca com um guardanapo. Parabéns pelo seu networking bem-sucedido. Devo atualizar seu LinkedIn? Blake Carver agora oferece consultorias íntimas com a gerência. A garrafa de cerveja caiu com força. Acabei de dizer que te traí e você está fazendo piadas. Não, eu disse, dando mais uma mordida. Você me disse que destruiu nosso casamento por uma mulher que assina seus contra-cheques. Eu estou jantando. Há uma diferença. O discurso cuidadosamente preparado de Blake estava desmoronando. Não era o roteiro que ele havia ensaiado. Ele esperava lágrimas, gritos, talvez pratos jogados. Algo dramático com o qual ele pudesse lidar, se desculpar, talvez até mesmo se transformar em algo parcialmente culpa minha. Mas calma. Calma não estava em seu manual. Você está em choque, decidiu ele, aproximando-se. Kennedy, precisamos processar isso. Eu ri, mas a risada saiu cortante.
Não existe mais nós. Você deixou isso bem claro. 3 vezes claro, aparentemente. Seu rosto ficou vermelho. Essa atitude não está ajudando em nada. Ah, me desculpe. Vou tentar de novo. Levantei-me e pigarreei dramaticamente. Ah, Blake, como você pôde? Nossos 17 anos não significaram nada. Por favor, me conte mais sobre como a mesa do escritório da Clara se compara ao nosso leito conjugal. Estou morrendo de vontade de saber os detalhes. Pare com isso. Não, sério. Ela elogiou sua avaliação de desempenho? Deu 5 estrelas? Funcionária do mês? Você está sendo infantil. E você está sendo escoltado para fora da minha cozinha. Peguei a cerveja dele. Despejei na pia. Suba, Blake. Faça as malas. Encontre um hotel. Talvez o Ember agora tenha um programa de fidelidade. Ele cerrou os dentes. Esta casa também é minha. Seu nome pode estar na escritura, mas você acabou de perder a oportunidade de morar aqui. A menos que queira que eu ligue para Vitória agora mesmo e inicie o processo imediatamente. Blake me encarou como se tivesse nascido outra cabeça em mim. Esta não era a Kennedy dele. A Kennedy dele teria chorado, implorado por explicações, perguntado o que ela tinha feito de errado. A Kennedy dele teria facilitado as coisas para ele. Eu não vou embora, disse ele, mas sua voz vacilou. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Adultos não chegam em casa à meia-noite se gabando de seus casos. Adultos não destroem 17 anos por causa de encontros casuais à tarde. Adultos não parei e respirei fundo. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Fique. O quarto de hóspedes tem lençóis limpos. Blake pegou sua garrafa de cerveja, percebeu que estava vazia e a largou novamente. Kennedy, eu não. Levantei a mão. Você teve sua confissão. Você precisa desabafar. Transferir sua culpa para os meus ombros. Mas eu não vou carregá-la. Não importa o que você pensou que aconteceria em seguida. Não importa qual reação você queria, você não está conseguindo. Ele ficou ali parado por mais um instante, parecendo perdido. Este deveria ser seu momento de honestidade brutal, sua chance de ser o vilão que pelo menos teve a coragem de confessar. Em vez disso, ele apenas pareceu pequeno e estúpido, segurando uma garrafa de cerveja vazia enquanto seu casamento se dissolvia em tempo real por fim. Ele se virou em direção à escada com os passos pesados de confusão, e não de remorso. Parou na porta. Conversaremos amanhã de manhã, quando você tiver tempo para processar tudo. Claro, respondi, já pegando meu laptop. Bons sonhos. No momento em que seus passos se dissiparam no andar de cima, abri uma nova planilha. Meus dedos percorreram o teclado com a eficiência de 17 anos de senhas compartilhadas e tudo conectado. O título do documento foi escrito sozinho. Projeto Tempestade Silenciosa. Primeira coluna. Ativos. Conta corrente, poupança, carteira de investimentos, os 2 carros, a casa com seu detalhe convenientemente esquecido, a hipoteca apenas em meu nome, graças ao desastre de crédito de Blake no 5º ano. Segunda coluna. Passivos. A dívida do cartão de crédito de Blake, seus empréstimos estudantis, seu ego, embora este último não fosse tecnicamente financeiro. Terceira coluna. Itens de ação. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Como foi a noite do encontro? Eu respondi, memorável. Então abri outra mensagem para Vitória. Preciso do tubarão. Não do advogado. Do tubarão. 3 pontos apareceram imediatamente. Tão ruim assim? Pior. Mas estou prestes a deixá-lo lindo. Meu escritório. 7 da manhã. Traga café e tinta de guerra. Eu sorri. Meu primeiro sorriso de verdade em horas. Depois, voltei para minha planilha, adicionando abas para documentação, linha do tempo e minha favorita. Vingança servida na temperatura ideal. Blake achou que sua confissão me destruiria. Ele achou que aqueles 3 pontos de infidelidade me fariam entrar em uma espiral. Mas tudo o que ele fez foi acionar um interruptor que eu nem sabia que existia. Aquele que transformou 17 anos de devoção em precisão fria e calculada. Trabalhei até às 3 da manhã. A cozinha estava silenciosa, exceto pelos cliques do teclado e pelo som ocasional do ronco do Blake vindo do nosso quarto. Desculpe, é o quarto temporário dele. Cada senha memorizada, cada conta documentada, cada vulnerabilidade catalogada. Quando finalmente fechei o laptop, o projeto Tempestade Silenciosa já tinha 18 páginas de pura retribuição organizada. Blake me deu 17 horas até de manhã para processar sua traição. Eu só precisava de 6 para planejar sua destruição completa. A tela do laptop brilhou às 3 da manhã quando finalmente me afastei da mesa da cozinha. 6 horas de planejamento concluídas.
Meus olhos ardiam, mas minha mente estava cristalina. O ronco de Blake ainda ecoava lá de cima. O sono tranquilo de um homem que pensava que confissão significava absolvição. Comecei com o dinheiro. Nossa conta poupança conjunta deu o US cifrão 47.832. Legalmente, eu poderia movê-lo. Moralmente, depois da apresentação dele à meia-noite, eu deveria ter levado tudo. Iniciei a transferência para minha conta pessoal, aquela que Blake nem sabia que existia. Abri há 3 meses quando a colônia mudou, só por precaução. Transferência concluída. 3H17. Depois vieram os cartões de crédito. Blake tinha 3 cartões suplementares em minhas contas. Cancelei-os um por um com efeito imediato. O representante de atendimento ao cliente, provavelmente acostumado a cancelamentos de vingança no meio da noite, nem questionou. Você gostaria de remover o usuário autorizado também? Absolutamente. As alterações entrarão em vigor em até 2 horas. Às 3h45, eu estava baixando todo o nosso histórico de mensagens da nuvem. 3 anos de mensagens, incluindo as pérolas do mês passado, onde Blake chamou Clara de incompetente, queridinha do papai, e a minha favorita. Ela me faz sentir falta da minha antiga chefe, que só falava em metáforas esportivas. Tirei print de tudo, organizei por data e destaquei as melhores partes. As próprias palavras de Blake seriam seu júri. Às 16h30, comecei a marcar consultas. 3 advogados de divórcio diferentes, todos antes do meio-dia. Vitória seria a primeira às 19 horas, mas eu queria opções. Comparar preços de advogados de divórcio era como escolher cereal, só que essa decisão determinaria meus próximos 17 anos. Às 5 da tarde, eu estava na cozinha com a exaustão me dominando. Mas eu tinha mais uma apresentação para preparar. Blake acordava às 7h30 esperando seu café da manhã de sempre. Café colombiano, 2 pedaços de açúcar, 3 ovos mexidos com queijo cheddar forte, torrada integral levemente amanteigada. Ele tomava o café da manhã, mas não da forma como esperava. Comecei a cozinhar às 5h30, deixando tudo perfeito. Mais que perfeito. Ovos com qualidade de restaurante, suco de laranja fresco, bacon crocante o suficiente para despedaçar. A cozinha cheirava as melhores manhãs do nosso casamento, quando ainda gostávamos um do outro. Às 6h15, enviei uma mensagem para Marcus Caldwell, meu personal trainer da academia. Marcus tinha 1,90 metros, corpo de nadador e o tipo de queixo que fazia mulheres casadas se lembrarem de quando eram solteiras. Mais importante ainda, ele tinha um senso de humor perverso e me devia um favor depois que o ajudei a estudar para sua certificação em nutrição. Quer ganhar $200 tomando café da manhã e ficando linda? Sua resposta veio às 6h20. Isso parece o começo de um crime, ou a melhor história de todos os tempos. Só café da manhã e talvez alguma guerra psicológica leve. Faça bacon e estarei lá às 7h15. Às 7 horas, enquanto Blake continuava dormindo, troquei de roupa e vesti meu melhor vestido casual. Aquele que me fazia parecer naturalmente arrumada. Cabelo arrumado, maquiagem discreta, tudo. Se eu estivesse me vingando, ficaria linda fazendo isso. Marcos chegou às 7h20. E eu nunca fiquei tão feliz em ver alguém. Ele entrou vestindo jeans e uma Hailey justa que realçava seus ombros. Kennedy, parece que você está prestes a cometer um belo crime. Só servindo o café da manhã. Entreguei-lhe o café. Meu marido já vai descer. Ele teve uma longa noite me contando sobre suas atividades extracurriculares com o chefe. Marcos ergueu as sobrancelhas. E você quer que eu tomar o café da manhã dele, ser charmosa, existir no espaço dele? Eu consigo fazer isso. Ele sorriu. Isso já vale mais de $200. Às 7h31, ouvi o alarme de Blake. Seus passos no andar de cima, o chuveiro ligado, os sons familiares de um homem que não sabia que seu mundo já havia acabado. 7h45. Os passos de Blake na escada. Ele entrou vestindo sua roupa habitual de terça-feira, já checando o celular. Cheira muito bem, querida, ele disse sem olhar para cima. Ah, é incrível. Servi suco de laranja num copo. O Marcos também acha. Blake levantou a cabeça bruscamente. Marcos estava sentado à mesa da cozinha na cadeira de Blake, já na metade dos ovos de Blake. Kennedy, disse Marcos alegremente. Esses ovos são incríveis. Você é boa demais para ele. A boca de Blake abriu, fechou, abriu novamente. O quê? Quem é? Blake, conheça o Marcos. Marcos, este é o Blake, meu futuro ex-marido, que passou o dia de ontem explorando o escritório do chefe dele. Marcos assobiou baixinho. Aquele que ignorou 17 ligações.
Isso não é elegante, cara. O rosto de Blake passou por uma jornada de cores espetacular. Do branco ao rosa, do vermelho ao roxo. Que diabos é isso? Isto eu disse, colocando batatas fritas no prato de Marcos. Isto é consequência com batatas fritas de acompanhamento. Você não pode simplesmente. Blake se aproximou da mesa. Marcos se levantou. Com seus 1,90 metros de altura. Acho que ela consegue. Blake recuou, o celular vibrando insistentemente. Ele o ignorou. Kennedy, isso é loucura. Você está sendo. O quê? Vingativo? Enchi a xícara de café de Marcos. Não, vingativo seria ligar para o marido da Clara. Richard Whitmore, certo? O cirurgião cardíaco que acha que a esposa está em uma conferência médica. Blake empalideceu. Você não faria isso. Peguei meu celular e mostrei a ele as informações de contato de Richard já carregadas. Tenho capturas de tela, Blake. Terça-feira, às 14h47, você chamou Clara de insaciável. Na mesma terça-feira, você me disse que estava em reuniões de orçamento. Marcos deu mais uma mordida nos ovos, observando como se aquilo fosse entretenimento de primeira. Terça-feira à tarde, atitude ousada. Estúpida, mas ousada. O telefone de Blake tocou. O nome de Clara estava na tela. Ele recusou. Você provavelmente deveria atender, eu disse docemente. Ela está ligando desde as 7 horas. Algo sobre o marido dela ter encontrado recibos de hotel. Blake procurou a carteira. Tirou o cartão de crédito. Eu preciso, esse cartão foi cancelado às 3h17 desta manhã. O azul foi cancelado às 3h22. O Visa de emergência às 3h26. Você terá que usar sua conta pessoal. Sorri. Aquele com $73. A campainha tocou. Na hora certa. Vitória entrou como se fosse a dona do lugar. Terno elegante, pasta impecável na mão. Bom dia, Kennedy. Blake, ela disse o nome dele como se deixasse um gosto amargo. O que ela está fazendo aqui? A voz de Blake falhou. Vitória colocou a pasta no balcão e tirou uma pasta. Meu trabalho. Aqui está o seu acordo de separação. Você tem 48 horas para responder. Sugiro que contrate um advogado. Isso é uma emboscada. Não, disse Vitória calmamente. Isso é consequência. E Clara Whitmore também. Ela é citada na denúncia. Acontece que a empresa dela tem uma política rígida de não confraternização. Ela vai se interessar. O telefone de Blake tocou novamente. Clara. Desta vez, ele atendeu, caminhando em direção ao corredor. Todos nós podíamos ouvir sua voz em pânico. Richard sabe. Ele tem os extratos do cartão de crédito, os recibos do hotel. Meu pai está ligando. A empresa está ligando. Blake, o que você fez? Ele olhou para nós. Eu calma. Vitória profissional. Marcos ainda saboreando seu café da manhã. E eu finalmente percebi. Não era uma luta dramática que ele pudesse vencer. Não eram lágrimas que ele pudesse manipular. Era uma luta calculada, organizada e já em andamento. Blake correu para fora com Clara ainda gritando ao celular. Pela janela, eu observava andando de um lado para o outro na entrada da garagem, uma mão pressionada na testa, a outra agarrando o celular como se ele pudesse salvá-lo. Vitória, Marcos e eu ficamos na minha cozinha, espectadores silenciosos do início de seu colapso. Preciso ir, disse Blake ao telefone, alto o suficiente para ouvirmos. Te ligo depois. Ele voltou para dentro, com o rosto vermelho e desesperado. Kennedy, precisamos conversar a sós. Não. Peguei minha xícara de café e tomei um gole moderado. Marcos ainda não terminou o café da manhã e Vitória tem mais trabalhos para você revisar. Blake pegou o celular novamente, com os dedos trêmulos, tentando retornar a ligação para Clara. Direto para a caixa postal. Tentou novamente. Mesmo resultado. Está com problemas? Vitória perguntou inocentemente. Ele a ignorou e mudou para o aplicativo do banco. Observei seu rosto empalidecer ao ver o saldo da conta conjunta. US cifrão 1.247. Apenas o suficiente para mantê-lo aberto, mas não o suficiente para fazer diferença. Eles o comeram, murmurou ele, pegando as chaves. Eu só vou, economize a viagem, gritei para ele. Os 3 cartões foram cancelados há horas. Ele se virou. Você não pode fazer isso. É dinheiro compartilhado. Corrigiu Vitória no passado. Tudo perfeitamente legal, aliás. O celular de Blake vibrou com mensagens. Seus olhos se arregalaram enquanto lia, os polegares voando pela tela. Mais mensagens chegaram rapidamente. Seu rosto passou de pálido a cinzento. Problemas? Marcos perguntou, servindo-se de mais bacon. Blake não respondeu. Estava ocupado demais ligando para alguém. Mãe?
Sua voz falhou como a de um adolescente. Mãe, preciso explicar. Mesmo do outro lado da sala, eu conseguia ouvir a voz da mãe dele, ríspida e decepcionada. O Kennedy já me ligou hoje de manhã. Blake Andrew Carver. Como você pôde? Aquela menina doce que faz minha receita de lasanha melhor do que eu. Quem se lembra do meu aniversário quando você esquece? Mãe, por favor. Você não me diz, mãe, por favor. 17 anos, Blake. 17 anos ela te aturou e é assim que você retribui com aquela mulher. Ele desligou na cara da própria mãe. Marco se levantou e se espreguiçou. Bem, isso foi esclarecedor. Kennedy, aqueles ovos estavam realmente incríveis. Ele tirou a carteira do bolso, mas eu o dispensei. Fique com ela. Você a conquistou só por estar aqui. Depois que Marco saiu, Blake se jogou no balcão. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens de colegas de trabalho, amigos, pessoas que já tinham ouvido falar. O incêndio florestal moderno de fofoca se espalhando mais rápido que a temporada de seca na Califórnia. Tem uma reunião do Clube do Livro, anunciei, olhando as horas. Vitória, você pode cuidar das coisas aqui? O prazer é meu. Blake olhou para nós dois. Clube do Livro? Não, Kennedy, nossa vida está desmoronando. Sua vida, corrigi, pegando minha bolsa. A minha está ficando interessante. 20 minutos depois, eu estava sentado na sala de estar de Marta, cercado por 6 mulheres que me conheciam desde antes de Blake, durante Blake, que agora, felizmente, me conheceriam depois de Blake. O livro estava esquecido na mesa de centro. Querida, disse Marta, servindo vinho, apesar de serem 10 horas. Conte-nos tudo. Então, eu fiz. Calmamente, com base nos fatos, até com um toque de humor. As 17 ligações, a confissão à meia-noite, a emboscada do café da manhã. Eles ofegavam nos momentos certos, a raiva queimando em seus olhos como mães protetoras. Janete, que trabalhava no departamento de RH da empresa de Blake, quase engasgou com o vinho. Clara Whitmore. Ah, querida. Já recebemos 3 reclamações sobre ela. Conduta inadequada com subordinados, criação de ambiente de trabalho hostil, uso de recursos da empresa para atividades pessoais. Atividades pessoais? Perguntei. Digamos que as câmeras de segurança do estacionamento foram muito instrutivas. Seu Blake não é o primeiro romance dela no escritório. Ele é apenas o primeiro idiota o suficiente para confessar para a esposa. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Olá, senhora Carver. Aqui é Richard Whitmore. A sala ficou em silêncio. Coloquei-o no viva voz. Doutor Whitmore, disse eu, cautelosamente. Por favor, me chame de Richard. Queria agradecer pela dica anônima sobre verificar os extratos do cartão de crédito. Muito esclarecedor. Eu não sei o que está tudo bem, interrompeu ele, com a voz surpreendentemente calorosa. Não estou bravo com você. Você é tão vítima quanto eu. Mas, na verdade, este é o 4º caso da Clara que eu saiba. Mas desta vez, ela escolheu o casal errado para destruir. As mulheres ao meu redor se aproximaram. Já entrei em contato com a empresa do Blake, continuou Richard. Enviei a eles uma documentação interessante sobre os padrões da Clara. Você sabia que ela tem como alvo específico homens casados? É como um jogo para ela. Meu estômago revirou. Eu não sabia disso. Também falei com meu advogado. Ele está muito interessado em colaborar com o seu. Clara ainda não sabe, mas está prestes a perder tudo. O pai dela conseguiu um emprego para ela. Sabe, ele faz parte do conselho. Estava no conselho. Ele renunciou esta manhã quando lhe enviei as provas. Ah, sinto muito que isso tenha acontecido com você, Kennedy. Blake é um idiota, mas Clara é uma predadora. Ela vai destruí-lo agora que a diversão acabou. É isso que ela faz. Conquista e depois descarta. Depois que Richard desligou, a sala explodiu em conversas. Todos tinham opiniões, conselhos, vinho para servir, mas as palavras de Janete ficaram na memória. É melhor você ir para casa e guardar tudo que for valioso. Homens desesperados fazem coisas estúpidas. Dirigi para casa e encontrei o carro de Blake desaparecido e a porta da frente escancarada. Lá dentro, caos. Ele claramente tentou fazer as malas às pressas. Gavetas arrancadas, armários revirados, papéis por todo lado. Mas a porta do escritório permaneceu trancada. Eu a troquei às 4 da manhã. A sala de jogos que ele amava agora era meu ateliê de artesanato. Sua preciosa cadeira de jogos foi substituída pela mesa de costura da minha avó, que eu havia recuperado do depósito. Seus tacos de golfe sumiram porque haviam sido doados para uma instituição de caridade ontem. O recibo estava de fato no balcão, pronto para sua dedução fiscal. Fui para o nosso quarto.
Suas roupas estavam jogadas por todo lado, as malas meio desfeitas e depois abandonadas. Em cima da cama havia um bilhete. Onde estão meus cards de beisebol? Mandei uma mensagem para Vitória. Ele está procurando a coleção autografada. A resposta dela foi imediata. Seguro no meu escritório. Âmbito legal. O mundo inteiro de Blake estava desmoronando em tempo real. Seu crédito estava congelado. Sua mãe o havia renegado. Seus colegas de trabalho estavam escolhendo lados. E Clara, a mulher por quem ele havia destruído tudo, nem atendia suas ligações. Sentei-me na minha cama, na nossa cama, e senti algo que não esperava. Pena. Não o suficiente para interromper o que eu havia começado, mas o suficiente para reconhecer que Blake havia se enganado. Ele apostou 17 anos em uma mulher que colecionava homens casados como troféus. Meu telefone vibrou. Blake, onde você está? Precisamos conversar. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Coloquei meu celular na cama e fui até a janela. O carro do Blake não estava na garagem, mas eu sabia para onde ele tinha ido. Domingo era dia de inventário no escritório dele. Equipe impecável, perfeita para tentar entrar e pegar suas coisas antes da tempestade de segunda-feira. Ele não tinha ideia de que a tempestade já havia chegado à costa. Meu telefone tocou. Janete, do Clube do Livro, do RH. Kennedy, você precisa saber o que vai acontecer amanhã. Pode se sentar? Eu já estava sentado. Me conta. O cartão-chave do Blake foi desativado há 1 hora. Quando ele chegar na segunda-feira de manhã, a segurança estará esperando. O CEO convocou uma reunião de emergência. Richard Whitmore enviou tudo a eles. E-mails, registros de data e hora, imagens de segurança do estacionamento. Imagens de segurança. Terça-feira passada. Blake e Clara no carro dela. Infelizmente, o ângulo da câmera estava limpo. Meu estômago revirou. Claro, tem vídeo. Isso não é tudo. A assistente de Clara, Linda, acabou de enviar um e-mail em massa para toda a empresa. Assunto: por que estou me demitindo imediatamente? Ela listou todos os casos que Clara teve com subordinados. Blake é o número 4. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro. 4. Em 2 anos? Os outros 3 foram transferidos para departamentos diferentes depois que tudo acabou. Mas Blake foi o primeiro a se casar, o primeiro cuja esposa se chamava Richard Whitmore. A segunda-feira chegou mais rápido do que o esperado. Acordei às 5 da manhã com mensagens de números que eu não conhecia. Colegas de trabalho do Blake, pessoas que eu conhecera em festas da empresa, todos me ligando com variações de sinto muito, e não tínhamos ideia. Às 7h45, meu telefone tocou. Não me deixam entrar no prédio, disse ele, com a voz estridente e em pânico. Meu cartão-chave não funciona. A segurança disse que preciso ir ao RH imediatamente. Ok. Certo. É só isso que você tem a dizer, Kennedy? Estão me tratando como um criminoso. Não, Blake. Eles estão te tratando como um funcionário que violou a política da empresa. Há uma diferença. Ele desligou. 15 minutos depois, outra ligação. Desta vez, sua voz soou rouca. Eles tinham tudo impresso. E-mails, mensagens de texto, até. Havia um vídeo do estacionamento. Eu não disse nada. 3 executivos estavam esperando. Eles tinham destacado o manual do funcionário. As sessões sobre relacionamentos com supervisores, uso indevido de propriedade da empresa e criação de ambiente de trabalho hostil. Minha mesa já está lotada. Vejo que a Clara também foi embora. O escritório dela está vazio. Disseram que o pai dela chegou às 6 horas e limpou tudo sozinho. Ele está se demitindo do conselho. O pai que conseguiu um emprego para ela, que mexeu os pauzinhos, que permitiu seu comportamento por anos, finalmente enfrentando consequências por associação. Kennedy, preciso que você entenda. Ela me perseguiu. Ela, Blake, ela te perseguiu como um gato persegue ratos por esporte. Você era o número 4. Silêncio então. Como você sabia disso? Linda enviou um e-mail. A empresa inteira sabe. Ouviu emitir um som. Não era bem um soluço, nem bem uma risada. Algo quebrado. Eles querem que eu assine coisas. Acordos de confidencialidade, acordos de rescisão. Estão oferecendo 2 semanas de pagamento se eu assinar imediatamente e não entrar com uma ação de demissão injusta. Pegue. Mas, aceite, Blake. 2 semanas é mais do que você merece, e nós 2 sabemos disso. Outra ligação chegou. Número desconhecido. Preciso desligar, disse a Blake. O novo interlocutor era inesperado. James Morrison, CEO da empresa de Blake. Sua voz era formal, mas de alguma forma calorosa. Senhora Carver, estou ligando pessoalmente para me desculpar. O que nossos funcionários fizeram?
O que aconteceu sob nossa supervisão é imperdoável. Obrigado, mas estamos conduzindo uma investigação completa. Clara Whitmore foi demitida e estamos revisando nossas políticas. Seu marido, ex-marido, também está sendo demitido por justa causa. Eu entendo. Gostaríamos de lhe oferecer consideração pela sua descrição neste assunto. Valorizamos nossa reputação. E Sr. Morrison, eu não quero seu dinheiro. Só quero que isso acabe. Eu respeito isso. Mas por favor, se precisar de alguma coisa, referência sobre Blake apesar de tudo, ou, não, obrigado, mas não. Depois de desligar, decidi uma coisa. Iria ao escritório do Blake. Não por ele, mas por mim, para encerrar o assunto. Vesti-me com esmero. Meu melhor vestido profissional, azul marinho com riscas finas discretas. O mesmo que eu usava nas reuniões do conselho da biblioteca. Cabelo liso, maquiagem mínima, mas impecável. Eu parecia uma mulher que tinha vida em ordem, mesmo que ela estivesse sendo reorganizada. A viagem até o escritório de Blake levou 20 minutos. Eu já tinha feito isso dezenas de vezes, deixando almoços esquecidos, buscando na revisão do carro dele, participando de festas de fim de ano onde Clara comandava como uma rainha enquanto os maridos de outras pessoas orbitavam ao seu redor. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Seu rosto assumiu várias expressões: surpresa, pena, respeito. Senhora Carver, em que posso ajudá-la? Estou aqui para recolher os pertences pessoais do meu marido. Isso é possível? Ela fez uma ligação rápida e assentiu. A segurança vai escoltá-la. O segurança, Tom, era alguém com quem eu conversava nos piqueniques da empresa. Os filhos dele usavam o programa de leitura da minha biblioteca. Ele caminhou ao meu lado em silêncio até chegarmos ao elevador. Sinto muito por tudo isso, Senhora Carver. A senhora merecia algo melhor. Obrigado, Tom. O elevador se abriu no andar de Blake. Era como entrar em uma cena de crime depois que a fita adesiva foi removida. As pessoas se aglomeravam, cochichando. Quando me viram, os cochichos pararam. Caminhei pelo silêncio com a cabeça erguida, cumprimentando pessoas que reconhecia com pequenos acenos de cabeça. Alguns retribuíam o gesto. Outros desviavam o olhar, constrangidos pela associação. A mesa de Blake estava de fato encaixotada. 2 caixas de papelão de 17 anos reduzidas a materiais de escritório e fotos pessoais. Peguei a foto emoldurada do nosso casamento, estudei-a por um momento e depois a coloquei virada para baixo na caixa. Kennedy, virei-me. Linda estava lá, a ex-assistente de Clara, com uma expressão desafiadora e exausta ao mesmo tempo. Desculpe, disse ela. Eu deveria ter avisado. Eu sabia sobre os outros, mas eu precisava deste emprego, e não é sua culpa. Enviei um e-mail sobre os padrões dela. A empresa inteira já sabe. Bom, ela piscou surpresa. A Clara me ligou há 1 hora, gritando sobre lealdade, sobre arruinar a própria vida. Eu disse a ela que ela arruinou a própria vida, além de vários casamentos. Através da sala de conferências envidraçada, eu podia ver o que costumava ser o escritório de Clara, agora vazio, como um apartamento de luxo após um despejo. Os móveis caros permaneceram, mas tudo que era pessoal havia desaparecido. Os prêmios, as fotos com executivos da empresa, os acessórios de grife que ela usava para marcar seu território. Onde está Blake? Perguntei a Tom. Saiu há 1 hora. Ficou no banheiro por um tempo. Aí o segurança teve que pedir para ele sair, escondido no banheiro enquanto sua vida profissional implodia. Era quase patético demais para ser satisfatório. Quase. Peguei as caixas de Blake, mais leves do que o peso esperado para uma pessoa de 17 anos, e voltei para o escritório. Desta vez as pessoas observavam abertamente, algumas com simpatia, outras com o que parecia ser respeito. No elevador, o próprio James Morrison apareceu. Senhora Carver, eu queria me desculpar pessoalmente. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com olhos gentis que pareciam genuinamente preocupados. Não é sua culpa, eu disse. Aconteceu sob minha supervisão. Isso torna a responsabilidade minha. Ele fez uma pausa. Blake era um bom funcionário antes disso. Clara era persuasiva. Ela descobriu o ponto fraco dele com bastante facilidade. Se precisar de alguma coisa, não, mas obrigada. Quando as portas do elevador se fecharam, vi o escritório já retornando às suas conversas sussurradas. O escândalo se tornando mitologia em tempo real. Amanhã, a história seria lenda. Na semana seguinte, política da empresa. Coloquei as caixas de Blake no meu carro e dirigi para casa em silêncio. O peso do que acabará de acontecer, a destruição profissional completa de 2 pessoas, deveria ter sido maior. Em vez disso, me senti estranhamente leve.
Como se finalmente tivesse largado uma bagagem que não sabia que estava carregando. Meu celular vibrou quando estacionei na garagem. Richard Whitmore. Kennedy tem um pedido nada convencional. O aniversário da Clara é quinta-feira. Ela fez reservas há meses no Marelos, seu restaurante favorito. Não reembolsável, claro. Pensei que talvez você pudesse jantar comigo. Pode chamar de uma celebração da liberdade. Marelos, o lugar que Blake nunca poderia pagar, mas Clara tratava como sua sala de jantar pessoal. Isso é daqui a 3 dias. Tempo suficiente para que a notícia se espalhe. Tempo suficiente para que eles saibam que estaremos lá. Entendi imediatamente. Não se tratava de jantar. Tratava-se de ser vista. Que horas? 8 horas. E Kennedy vista algo memorável. Quinta-feira chegou envolta em drama. Meu celular vibrou o dia todo com mensagens de pessoas que souberam da reserva dos Marelo. Cidades pequenas não tinham nada a ver com redes de fofocas corporativas. Escolhi um vestido vermelho. Nada discreto, nada seguro, mas absolutamente inesquecível. O tipo de vestido que dizia que eu não estava me escondendo, não estava quebrada, não tinha vergonha. Blake mandou 6 mensagens perguntando se o boato sobre os Marelo era verdade. Eu não respondi. Richard já estava me esperando quando cheguei, parado no bar, com um terno impecável. Ele parecia o que realmente era. Bem-sucedido, estabelecido e completamente despreocupado com seu casamento em crise. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo o braço. Vamos dar um show para elas? O restaurante estava lotado, e reconheci pelo menos uma dúzia de rostos da empresa de Blake. Celulares pareciam armas, e fotos sutis e não tão sutis eram tiradas. Ótimo! Deixe-os documentar isso. O maitre nos conduziu à mesa habitual de Clara. No centro da sala, impossível de não notar. Richard puxou minha cadeira com uma cortesia teatral. Antes de fazermos o pedido, disse ele, com a voz grave, um brinde. Ele levantou o copo de água e esperou até que o restaurante ficasse quieto o suficiente. Às esposas que reconhecem seu valor, disse ele claramente. E aos maridos que descobrem tarde demais o que perderam. Alguém realmente aplaudiu. Só uma pessoa, mas foi o suficiente. Richard sorriu e brindou com seu copo no meu. Agora, disse ele mais baixo. Deixa eu te contar o que aqueles dois estão fazendo agora. Ele pegou o celular e me mostrou uma mensagem do seu investigador particular. Blake havia se mudado para o quarto de hóspedes de Clara depois que Richard a expulsou de casa. A foto mostrava Blake carregando uma única mala para um condomínio decadente. Ela está morando em um apartamento de um quarto em Riverside Gardens, disse Richard. O pai dela cortou completamente, congelou seu fundo fiduciário enquanto aguardava a investigação de torpeza moral. Esse é o termo legal. Blake está morando no sofá dela. O quarto de hóspedes é espaçoso. É uma cama embutida no que ela usa como escritório. Meu investigador disse que eles têm brigado constantemente. Aparentemente, a emoção de se esgueirar era a única coisa que os mantinha interessados. Nossos aperitivos chegaram. Os mesmos que Clara sempre pedia. Richard tinha feito a lição de casa. Ela me ligou ontem, ele continuou, chorando sobre o fim da carreira dela. Eu a lembrei que ela escolheu dormir com subordinados, 4 deles, e que Blake era apenas o mais novo da coleção dela. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Você está no Marelos com aquele médico bonitão? A senhora Patterson acabou de me mostrar uma foto do Facebook. A velocidade moderna da humilhação. Histórias do Instagram, postagens do Facebook, correntes de mensagens. Blake e Clara provavelmente estavam assistindo à humilhação pública em tempo real, da cama embutida dela. Como você consegue ficar tão calmo em relação a isso? Perguntei a Richard. Porque estou planejando minha saída há um ano. Os casos da Clara não foram uma surpresa. Blake foi a desculpa que eu precisava para finalmente entrar com o processo. Ele sorriu. Além disso, eu protegi meus bens há muito tempo. Ela receberá o mínimo exigido por lei, nada mais. Nossos pratos principais chegaram. Richard tinha pedido o prato principal da casa para nós dois. Algo que Clara aparentemente se gabou de ter descoberto. Sabe qual é a parte irônica? Disse Richard, cortando seu peixe. Ela acha que é uma espécie de rebelde romântica. Na verdade, ela é só um clichê com problemas paternos e um transtorno de personalidade. Duro, mas provavelmente preciso. Na metade do jantar, meu telefone tocou. Era a mãe do Blake. Estou jantando, respondi. Posso te ligar depois? Ah, querida. Só queria lembrar daquela sua foto de vestido vermelho no Marelos. Você está absolutamente radiante. Aquele médico é muito bonito. Obrigada, Patrícia. Também enviei flores para sua casa. O cartão explica tudo.
Blake não é mais bem-vindo nos jantares de domingo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Sua sogra? Perguntou Richard. Antigo. E aparentemente vou mantê-la no divórcio. Nós dois rimos. Risadas de verdade, não daquelas amargas. Meu telefone vibrou novamente. Vitória. Blake acabou de ligar perguntando sobre seu 401k. Expliquei as penalidades para saques antecipados. Ele chorou de verdade. Mostrei a mensagem para Richard. Ele ergueu o copo novamente. A justiça financeira. Quando estávamos saindo, Richard parou na porta. Ah, esqueci de mencionar o apartamento da Clara. O carro dela foi retomado esta manhã. Aparentemente Blake está tentando usar os cartões de crédito dela para comprar comida. Eles continuam sendo recusados. Como você sabe de tudo isso? Ela me manda mensagens constantemente, implorando, ameaçando, suplicando. Eu não respondo, mas leio. É melhor que Netflix. Do lado de fora do Marelos, Richard me acompanhou até o carro. Obrigado por isso, Kennedy. Por participar do meu jantarzinho de vingança. Obrigado por tornar isso possível. Mais uma coisa, disse ele, puxando um envelope. O último salário do Blake foi enviado para sua casa, já que esse ainda é o endereço dele nos arquivos. 2 semanas de indenização. Eu sacaria rapidinho. Dirigi para casa e encontrei minha mãe dando sua festa mensal no jardim. 20 mulheres no meu quintal, vinho fluindo, vozes ecoando. Tentei entrar escondido, mas minha mãe me viu. Kennedy. Pessoal, a Kennedy chegou, recém-saída do jantar no Marelos. As mulheres se aglomeraram, todas falando ao mesmo tempo. A senhora Patterson, a mais barulhenta de todas. Devíamos começar um grupo de apoio. Esposas que venceram. Nos reuniremos mensalmente, beberemos vinho e comemoraremos o abandono de maridos terríveis. Minha mãe estava servindo salada de batata usando a receita da Clara que ela trouxera para o piquenique da empresa no ano passado, só que melhor. Adicionei picles, disse minha mãe, orgulhosa. A versão da Clara ficou sem graça, como a personalidade dela. As flores da Patrícia estavam no balcão da minha cozinha. 2 dúzias de rosas com um cartão. Você sempre foi boa demais para o meu filho. Com amor, mãe. Enquanto a festa continuava lá fora, sentei-me à mesa da cozinha e abri a carta que Vitória havia enviado. O resumo financeiro de Blake. A casa, minha. Seu 401k foi dizimado por multas. O carro que ele dirigia foi retomado, pois estava alugado com meu nome e crédito. Associação ao clube de campo cancelada. A última frase me fez parar para pensar. Recomende emprego com urgência. Os cálculos da pensão alimentícia começam no mês que vem. Blake me devia pensão alimentícia. O ex-executivo desempregado e viciado em sofá teria que pagar pensão alimentícia mensal à sua ex-esposa bibliotecária. Servi-me de vinho e voltei para a festa. As mulheres ainda conversavam, compartilhando suas próprias histórias de sobrevivência e vingança. A senhora Patterson estava descrevendo o caso do seu primeiro marido com a secretária. Tão clichê que era quase chato. Como Blake está lidando com tudo? Alguém perguntou. Ele está vivendo o sonho dele, eu disse, morando com a chefe no apartamento de um quarto dela. Bem, a ex-chefe. Ela também foi demitida. O grupo explodiu em gargalhadas e novos brindes. Ao karma, à justiça, à liberdade, a melhores escolhas. Enquanto o sol se punha e a festa terminava, eu estava no meu quintal. Meu quintal, não mais nosso, e senti todo o peso da vitória. O último hóspede foi embora por volta das 10 horas, levando consigo as garrafas de vinho vazias e histórias de sobrevivência. Fiquei sozinha no meu quintal, com as luzes de corda que minha mãe pendurou projetando sombras suaves na grama. A noite agora era minha, tranquila, pacífica e completamente livre da espera por alguém que nunca priorizaria voltar para casa. 6 meses se passaram como páginas de um livro que eu finalmente estava gostando de ler. O conselho da biblioteca me chamou para uma reunião numa terça-feira. Mais uma terça-feira, mas desta vez trouxe promoção, não traição. Gerente regional de 3 filiais, aumento salarial de 20% e um escritório com janelas que realmente abriam. Você demonstrou uma liderança notável durante um período difícil, disse o presidente do conselho. Precisamos de alguém com a sua força. Quase ri. Minha força nascerá da fraqueza de Blake. Marcos ainda ia à biblioteca às sextas-feiras, trazendo café daquele lugarzinho bacana no centro da cidade. Nos tornamos amigos de verdade, daqueles sem compromissos ou apresentações de café da manhã por $200. Você está diferente, disse ele numa sexta-feira, colocando um café com leite na minha nova mesa. Mais leve. É incrível o que acontece quando você perde 90 quilogramas de um peso morto chamado Blake. Ele riu. Falando nisso, você ouviu?
Ele está trabalhando na Morrison & Associates agora. Cargo Júnior. Meu amigo trabalha lá. Diz que o Blake traz o almoço em Tupperware e pega o ônibus. O homem que antes insistia em usar manobrista estava usando transporte público. Havia poesia nisso. Meu clube do livro também se transformou. O que começou como vinho e fofocas evoluiu para algo inesperado. Um pequeno negócio de distribuição de vinhos. Marta tinha conexões com vinícolas locais. Janete cuidava da estrutura jurídica e eu da contabilidade. Esposas que ganharam vinhos nasceu de uma brincadeira na festa no jardim da minha mãe, mas já havia gerado seu primeiro lucro. Devíamos mandar uma garrafa para o Blake, sugeriu Janete durante o nosso encontro. Daquela coisa barata. Não, eu disse. Ele não tem espaço na nossa história de sucesso. Mamãe finalmente parou de perguntar sobre netos. Na semana passada, durante o almoço, ela simplesmente disse: "Você já passou por muita coisa, querida. O que te fizer feliz já basta para mim." Era quinta-feira quando Blake reapareceu. Não uma quinta-feira especial, apenas uma chuvosa de novembro. Eu estava lendo no meu sofá quando a campainha tocou às 20 horas. Pelo olho mágico eu o vi, encharcado, maltrapilho, segurando flores de supermercado já murchas por causa da chuva. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. "Kennedy." Sua voz falhou ao chamar meu nome. "Podemos conversar?" "Estamos conversando. Lá dentro. Estou encharcado." Isso parece um planejamento ruim da sua parte. Ele ficou ali, com a chuva escorrendo pelo rosto, sem se parecer em nada com o homem que entrará assobiando naquela meia-noite. Esta versão era desanimada, desesperada e de alguma forma menor. "Clara me deixou", disse ele, por um executivo da indústria farmacêutica. Aparentemente eu só estava me vingando de Richard. Eu não disse nada. Apenas observei a chuva cair atrás dele. "Estou trabalhando na Morrison agora. Consultor júnior. Ganho metade do que ganhava antes. Pego o ônibus, Kennedy." "O ônibus. E eu percebo que perdi o que joguei fora." Você é, pare." Levantei a mão. "Você percebeu isso 17 meses depois. Não estou interessado na sua clareza retrospectiva. Por favor, Kennedy. Eu sei que destruí tudo, mas talvez, não existe talvez, Blake. Você não apenas traiu. Você voltou para casa orgulhoso disso. Você me olhou nos olhos e se gabou de ter destruído o nosso casamento." A chuva aumentou, encharcando seu casaco fino. As flores do supermercado murcharam ainda mais. "Eu faço qualquer coisa", disse ele. "Aconselhamento, terapia, o que você quiser. O que eu quero é que você vá embora." Ele ficou ali parado por mais um momento. A chuva e o arrependimento faziam parecer quase solidário. "Quase. Posso pelo menos entrar para me secar?" "Não." Fechei a porta na cara dele, fui até a cozinha e preparei um chá. Pela janela, observei-o ficar na minha varanda por mais 5 minutos antes de finalmente ir embora, ombros curvados contra a chuva. Meu telefone vibrou. "Richard, tênis amanhã? 9 horas. Richard e eu nos tornamos amigos improváveis. Todos os sábados, jogávamos tênis no clube que Blake não podia mais pagar. Estávamos empatados. Ambos iniciantes, ambos rindo dos nossos péssimos saques, ambos nos recuperando do mesmo tipo de traição. Blake apareceu hoje à noite e respondi. Na chuva com flores de posto de gasolina. A Clara me ligou ontem. Eles estão morando no estúdio agora, brigando sem parar. Ela o culpa por arruinar a carreira dela. Ele a culpa por arruinar o casamento dele. Eles se merecem. Não, respondeu Richard. Eles merecem pior, mas um ao outro terá que servir. O tênis nas manhãs de sábado se tornou meu novo ritual. Richard e eu jogávamos mal, ríamos alto e de vez em quando, encontrávamos pessoas da antiga empresa de Blake que cochichavam sobre sermos parceiros de vingança. "Sabe o que é engraçado?" disse Richard depois de um saque particularmente ruim. "Eles acham que estamos juntos. Blake e Clara estão convencidos de que estamos tendo um caso. Deixe-os pensar", eu disse, chutando a bola para dentro da rede. "A paranoia deles é problema deles. A melhor vingança é realmente viver bem", disse ele. "Mas viver bem enquanto eles assistem do estúdio é ainda melhor." Nós dois rimos. O tipo de risada que vem de quem sobreviveu a algo terrível e encontrou alegria do outro lado. Naquela noite, preparei o café da manhã perfeito para o jantar. 3 ovos mexidos com queijo cheddar forte, torrada integral com manteiga de verdade e café colombiano com 2 colheres de açúcar. A mesma refeição que eu já tinha feito para Blake milhares de vezes, mas agora era minha. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde Blake confessou seu caso, onde planejei sua destruição, onde reconstruí minha vida. Meu telefone ficou em silêncio ao meu lado.
Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem desesperada, ninguém com quem eu precisasse me preocupar. Todos que importavam sabiam onde me encontrar. Vitória ligava quando precisava da irmã. Mamãe aparecia sem avisar com biscoitos. Marcos trazia café. Richard trazia bolas de tênis e piadas horríveis. Levantei minha caneca de café para a cadeira vazia à minha frente. Não por tristeza, mas por comemoração. Aquela cadeira fora de Blake, mas agora era apenas mobília, disponível para alguém digno ou perfeitamente bem em ficar vazia. O sol da manhã iluminou minha aliança de casamento. Espera, não. Eu a tinha vendido meses atrás e doado dinheiro para o programa de alfabetização da biblioteca. Minha mão estava nua agora, sem marcas, livre. Pensei na mulher que eu tinha sido, esperando 17 ligações para serem retornadas, aceitando desculpas disfarçadas de explicações, preparando o café da manhã para alguém que preferia comer em outro lugar. Aquela mulher morreu às 23h58 de uma terça-feira. Esta mulher, aquela que tomava café sozinha numa noite de sábado e adorava, nasceu da traição, mas foi construída pela força. Ela administrava um sistema de bibliotecas, era dona de um negócio de vinhos, jogava tênis muito mal e nunca esperava ninguém voltar para casa. Meu telefone vibrou uma vez. Mãe, jantar amanhã? Vou fazer lasanha. Sua receita? Respondi. Não, o meu é melhor. Sorri, terminei meu café e limpei meu único prato. Lá fora, a chuva havia parado. O ar cheirava a limpeza, a possibilidade, a liberdade, a uma vida que finalmente era completamente minha. A melhor vingança não foi destruir Blake. Aquilo foi uma satisfação temporária. A melhor vingança foi se tornar alguém que nunca mais aceitaria 17 ligações ignoradas. Alguém que sabia o seu valor antes mesmo de o café esfriar. Apaguei a luz da cozinha e fui para a cama. Minha cama na minha casa, na minha vida perfeitamente imperfeita. O amanhã traria o que tivesse que trazer. Mas esta noite eu estava exatamente onde precisava estar, em casa. Se esta história de vingança calculada te prendeu até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Kennedy serviu o café da manhã de sempre para Blake, vendo o rosto dele ficar 17 tons de vermelho. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.